Na aula de hoje falaremos sobre equações do segundo grau, resolução de equações Bhaskara. Agora, vamos identificar os casos de resolução de qualquer equação do segundo grau. Para isso, vamos lembrar da forma geral da equação do segundo grau. A forma geral é ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Para a resolução de qualquer equação do segundo grau, devemos utilizar o seguinte procedimento: determinar o discriminante por meio da expressão delta igual b² menos 4ac. Determinar as raízes da equação, substituindo o valor obtido na fórmula abaixo, conhecida como fórmula de Bhaskara. X igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Exemplo: x² menos 5x mais 6 igual a zero. Para iniciarmos a resolução, devemos identificar os coeficientes que serão utilizados no cálculo. A igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. Substituindo na expressão do discriminante, teremos delta igual a 1. Abaixo, o passo a passo para calcular o discriminante. Agora, substituímos o valor do discriminante na fórmula de Bhaskara. As raízes desta equação são 3 e 2. Abaixo, o passo a passo para calcular as raízes desta equação. Exemplo: 3x² mais 4x mais 1 igual a zero. Para iniciarmos a resolução, devemos identificar os coeficientes que serão utilizados no cálculo. A igual a 3, b igual a 4 e c igual a 1. Substituindo na expressão do discriminante, teremos delta igual a 4. Abaixo, o passo a passo para calcular o discriminante. Agora, substituímos o valor do discriminante na fórmula de Bhaskara. As raízes desta equação são menos 1/3 e menos 1. Abaixo, o passo a passo para calcular as raízes desta equação. Verificação de raízes. Para verificar se as raízes encontradas realmente são solução para a equação, podemos realizar a prova real. Para isso, basta substituir cada uma das raízes na equação e depois resolver. Exemplo: x² menos 5x mais 6 igual a zero. As raízes desta equação são 3 e 2. Substituindo na equação cada uma das raízes, podemos verificar que realmente são soluções, pois tornam verdadeira a equação. Abaixo, o passo a passo desta verificação. Exemplo: 3x² mais 4x mais 1 igual a zero. As raízes desta equação são menos 1/3 e menos 1. Substituindo na equação cada uma das raízes, podemos verificar que realmente são soluções, pois tornam verdadeira a equação. Abaixo, o passo a passo desta verificação.